Glória a Deus. Bom dia. Paz seja convosco, iniciando aí mais uma chave mestra, né? Nesse dia, friozinho aqui em São Paulo, dia 15 de maio de 2024. Estou aí iniciando mais uma live com o alvo aí de estar abordando os textos bíblicos, falando da mensagem do Senhor Jesus. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a pastora Mércia, né? Ela vai estar aqui comigo, daqui a pouco vou estar convidando ela a estar comigo. E nós vamos continuar falando aí as mulheres e o Atos dos Apóstolos. Eu tenho sentido no meu coração o desejo de estar abordando esse tema, porque eu também entendo, né, os desafios que as mulheres enfrentam aí ministerialmente, com a responsabilidade de edificação da sua casa. Então eu tenho abordado esse tema aí enquanto o Espírito Santo está me conduzindo dessa maneira. E de sexta-feira eu continuo aqui, né, fazendo a live na sexta-feira às 9 horas da manhã, falando, dando continuidade ao Atos dos Apóstolos. Eu já estou abordando o capítulo 21, né, de Atos, e tem sido assim muito edificante. Espero que vocês tenham gostado, né? Bom dia aí, os meus amigos, pastora querida, pastora Carla, né, que está lá no sul, né? Pastora, nós temos orado por vocês constantemente. Eu imagino como deve estar o coração de vocês diante de tudo que tem acontecido aí. Conte com as nossas orações, viu, minha querida? Também aí o pastor Walker, Deus abençoe, pastor, seu dia, Deus abençoe aí a sua casa, manda um beijo para sua família. E a pastora Mércia já entrou, mas eu quero fazer uma oração antes, né, de chamar a pastora. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Tua presença, por poder, Senhor, orar, por poder falar contigo, por ter essa oportunidade de estar falando da Tua palavra, aqui numa live, Senhor. Eu peço que o Senhor esteja no controle, na direção de todas as coisas, que o Senhor conduza todo esse tempo, que o Senhor fale os nossos corações, Senhor. Apesar de que aqui na nossa cidade, em São Paulo, no nosso estado, nós temos acesso a tantas informações, Senhor, há tantas oportunidades para ouvir a Tua palavra, e eu louvo o Senhor por isso, Pai, porque sei que isso é bênção para as nossas vidas, mas nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, no propósito de anunciar, de falar das Tuas verdades, de estabelecer o Teu reino, de engrandecer o Teu nome, Senhor. Faz como Tu queres, Senhor, nesta manhã. Usa a vida da pastora Mércia, que ela seja um instrumento do Senhor nesta manhã, que o Senhor coloque as Tuas palavras na boca dela e que o Senhor vá exatamente de encontro à necessidade, Senhor, daqueles que hoje têm pedido ao Senhor uma palavra, têm pedido ao Senhor uma direção, para até mesmo pedido uma resposta, Senhor, de assuntos específicos, Pai. Faz como Tu queres, Senhor Deus, nesta manhã. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito se mova em direção aos corações. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deixa eu mandar aqui um convite para a pastora Mércia, né, que ela já está aí. E vai estar entrando aí, né, comigo. Glória a Deus. Aleluia. Aí, pastora, só precisa virar sua câmera. Ok, onde eu viro essa câmera? Nessas duas setinhas, uma para um lado, um para o outro aí, ó. Deve estar bem no meio da tela, da sua tela. Ao vivo é assim, né, gente? Virou. Aí, tá me vendo, pastora? Estou te vendo. Ai, que bom. Que às vezes Glória a acontece de Deus. não ver, né? De não É, a conseguir gente fica me falando, ver. oh, mas com quem que eu estou falando? Amém, glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Prazer estar aqui novamente, falando do Senhor, do nosso amado, né, do nosso querido. Glória a Verdade. Deus pela sua vida, glória a Deus por esse trabalho. E que o Senhor continue nos dando oportunidades, mais e mais, para falar do amor dele. Amém? Verdade, né, pastora? Apesar de, né, de tantas
tantas opções aqui em São Paulo que a gente tem, né? A gente tem o YouTube, a gente tem o Instagram, são muitas lives feitas, muitos disponível para nós, tantos cursos online, lá mesmo no YouTube, mas a palavra tem que ser anunciada, ela tem que ser pregada, ela tem que ser ensinada, né? E as pessoas vão recebendo e também o Senhor vai ministrando ao coração, né, das pessoas conforme Ele quer, né, pastora? Verdade. E aí, pastora, agora é com você, né? O que que você vai trazer para nós nesse dia? Então, quando você me deu o tema, eu fui ler um pouco mais, né, sobre essas mulheres. Sabe, tem algo assim no meu coração, com relação às mulheres já há algum tempo, né, que eu leio sobre. Quando Eva convidou Adão para cometer aquele pecado, né, da desobediência, nós não sabemos o que estava no coração de Eva, mas nós sabemos que provavelmente ela achou que seria o melhor e fez. E Adão, ele, pior ainda que Eva, ele aceitou. Ele aceitou e era ele que tinha as direções de Deus, ele que tinha o comando do paraíso, e ele aceitou, não foi? E depois, quando o Senhor os chamou, ao invés deles pedirem perdão, se retratarem perante o Senhor, um foi colocando a culpa no outro, não é? E Adão disse, olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele estava passando a culpa para Deus, o Senhor não soube fazer, não é? Então, isso foi muito grave. E essas consequências nós vivemos até hoje, a consequência da desobediência ao Senhor. Eu sempre falo que o Senhor nos deu algo lindo, né, que é o livre-arbítrio, as escolhas que nós fazemos. E Adão escolheu o que ele queria, né? E aí a gente conhece toda a história, né? E a gente vê como que a mulher foi, por conta disso até, por conta de que foi Eva que fez Adão pecar, as mulheres sofreram muitas consequências. Não de Deus, mas dos próprios homens, não é? Foram, assim, tratadas como um ser de segunda classe, né, durante muito tempo. Mas aí, quando Jesus vem, ele mostra, né, como a sociedade estava errada, como que não era isso que o Senhor queria, não é? E ele vem e valoriza a mulher de uma forma que ninguém tinha feito isso antes. Então, isso chamava a atenção das autoridades, não só das autoridades eclesiásticas, né, que eram lá os sacerdotes e tal, mas da sociedade como um todo, como ele tratava as mulheres, que até aquele momento, e até hoje, infelizmente, ainda são tratadas como um ser, né, de segunda classe. Como eu não sou feminista, não é isso que eu estou falando, ao contrário, eu vejo que quando a mulher resolveu lutar, aspas, né, pelos seus direitos, ela perdeu muito mais do que ganhou, né? Se nós pensarmos na história e da forma como o Senhor tinha sonhado com a família, nós vemos que a mulher perdeu muito. Eu vou até falar para vocês um pouco de mim, né? Eu já tenho mais de 60 anos, e quando eu fiz faculdade na década de 80, essa questão estava muito assim, né? A gente vê lá atrás, em 60, com as pessoas que estavam defendendo lá, né, o sexo livre e tudo mais, né, os hippies e tudo mais. O anticoncepcional, que, aspas, né, liberou tanto as mulheres para fazer o que queriam com seus corpos. E eu percebi assim, né, que quando eu fiz a minha faculdade, eu comecei a trabalhar, e a minha vida inteira eu trabalhei. E eu perdi muito com relação à minha casa, aos meus filhos, né, meus filhos. O meu sonho era assim, olha, como eu sou professora, meu sonho era eu trabalhar meio período
E o restante eu cuido dos meus filhos, cuido da minha casa. Foi isso que aconteceu. Infelizmente, por todas as circunstâncias, eu acabei trabalhando muito mais. Às vezes trabalhava três períodos, né, em duas escolas, e não consegui. Então, eu perdi muito, assim, da infância dos meus filhos. Né? Hoje já são homens, e perdi muito. Por quê? Porque eu não fiquei na minha casa. Eu não cuidava da minha casa. Estou cuidando da minha casa agora. Eu estou sendo dona de casa agora, né? Depois da aposentadoria. Mas o que eu quero dizer é assim, que muitas vezes nós não temos a dimensão do que o inimigo faz, do que o inimigo fez no mundo. Trouxe esse engano para a vida das mulheres de que eu preciso ser igual aos homens. Igual em quê? Se nós, sabe, se você for ler na palavra, se você for estudar a história, você vê que a mulher, ela não era inferior. Não é, nunca Nunca foi foi, né, inferior. pastora? Nunca foi. Nunca foi inferior, né? Só que ela foi enganada, né? E aí hoje a gente vive todas essas questões que nós estamos vendo aí, não é? Tudo isso é usado, né, pelas pessoas do poder para que a mulher realmente não tenha o seu espaço. Porque todos esses discursos que nós vemos hoje, feministas, não, nós estamos defendendo, na verdade não estão. Se nós formos prestar atenção, colocar à luz da Bíblia, todas essas coisas, as mulheres estão tentando se transformar em homens que não são, não é? Estão tentando fazer coisas que elas não conseguem fazer. Então, a gente lamenta muito, porque muitas meninas estão se perdendo nessas questões de achar que são inferiores aos homens. E eu vejo assim que uma vez eu brinquei na igreja e até um pastor veio falar comigo, como você diz isso? Eu falei assim que Deus fez o homem como um rascunho e fez a mulher caprichada, né? Mas o que eu quero, na verdade, salientar é que somos todos iguais. E eu peguei aqui um versículo que eu amo muito, que diz assim, Gálatas 3, 26 em diante. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendências de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então vejam, se nós somos revestidos de Cristo, não há diferença. Não há diferença, né, entre grego, entre livre, entre escravo, entre negro, entre homens e entre mulheres. Às vezes eu vejo na internet discussão se mulheres podem ser pastoras. E aí, irmã, eu fico pensando assim, tem aí as teologias que falam sobre isso. Se as mulheres desistirem do pastorado, o que vai acontecer? O que acontece com o evangelho, não só no Brasil, mas no mundo, não é? Porque muitas mulheres que pregam o evangelho e que carregam igrejas, ministérios. Eu tenho amigas que são pastoras e elas carregam o ministério sozinhas, sem os maridos, sabe? E organizam as igrejas e fazem tudo. Então, E o que a gente são reflexões. faz com esses frutos, né, pastora? A Exatamente. gente finge que eles não estão acontecendo, a gente ignora, né? E aí, pensando nisso, né, eu continuei o meu raciocínio pensando nessas mulheres. E aí eu lembrei daquilo que foi falado lá em Gênesis, né, quando Deus decidiu nos criar. E ele sabia que para o homem não era bom estar sozinho. E a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E aí ele criou a mulher.
né, a companhia para esse homem, né, seríamos nós. E ele diz lá também na Bíblia, diz assim, olha, que quem é, acho que é Provérbios, o homem que encontra uma esposa encontrou um tesouro. Né? Então, vejam como que alcançou a benevolência de Deus. Então, veja que nós somos descritas na palavra como algo valioso, como algo precioso. Então, Deus, ele não faz nada ruim, né? Ele não faz nada que falte algo. O que acontece é que, como eu ouvi também hoje de manhã, e eu fiquei meditando sobre isso, que o mundo jaz no maligno, né? E aí as pessoas... E aí esse pastor, é um médico até, ele disse o seguinte, quando você diz que o mundo jaz no maligno, jaz é morto, ele fala. Então, o mundo está morto, né? E essas pessoas são o quê? São levadas. Quando uma pessoa está morta, ela não faz nada, ela não consegue pensar, ela não consegue, não é? Elas são levadas, né, para os ventos. E aí acaba trazendo assim, dizendo que as mulheres não têm valor, e a maioria da sociedade acaba achando isso. E não é verdade, porque o Senhor diz que nós somos um tesouro, que nós somos valiosas, não é? E se nós entrarmos lá em Atos, nós vamos ver, até antes, né, irmã? Se nós pegarmos lá nos evangelhos, nós vamos ver as mulheres acompanhando Jesus no seu ministério. Mesmo sem aparecer, mesmo sem ter a notoriedade que tinham os discípulos e os homens que estavam ali, mas as mulheres, elas estavam ao lado de Jesus. Muitas financiaram o seu ministério e muitas serviram Jesus de perto, não é? Eu não sei se vocês assistiram aquele filme The Chosen, ele mostra um pouco das mulheres ali, né? Eu sei que é uma visão da pessoa que escreveu o roteiro, mas eu acho, assim, bastante importante para a gente entender que não estavam só os discípulos, nem só os homens ali, mas as mulheres estavam sempre ao redor, né, de Jesus. E elas são muito importantes ali quando surgiu a igreja de Atos. Então, lendo o livro de Atos, nós vamos perceber muitas igrejas surgiram nas casas das mulheres. E Paulo, ele retrata sempre falando da igreja que estava na casa, né, da pessoa. Por exemplo, Priscila e Áquila, a igreja que estava na casa, né, e cita o nome das mulheres. Então, elas levaram, né, o evangelho, elas criaram formas de espalhar o evangelho naquele momento. A imagem de Cristo, né, foi passada ali, a mensagem dele, através de muitas mulheres. E muitas foram perseguidas, presas, foram mortas, não é? E a história pouco diz por quê? Porque as mulheres, naquele momento, elas não tinham assim, o valor, não, como eu já disse, né? E não eram nem colocadas, não eram nem contadas muitas vezes. E elas, então, foram, né, assim, elas iam pregando, iam levando o evangelho através das suas vidas, daquilo que elas faziam de mais importante. E uma delas, né, que nos chamou a atenção, você disse que já falou sobre algumas, foi Dorcas, não é? Sim. Dorcas, ela foi uma mulher que aparece poucas vezes, aparece lá no livro de Atos, mas foi uma mulher tremendamente usada pelo Senhor. Era uma mulher temente a Deus. Ela foi a única mulher nas Escrituras que recebeu a designação de discípula. Olha que Olha que interessante, importante. né? Não tinha atentado a isso, pastora.
foi a única, né? Ela era muito querida, né? Ela vivia na cidade de Jope e ela foi ressuscitada por Pedro. Ela morreu, né? Ela ficou doente e as mulheres começaram a clamar, né? As pessoas começaram a clamar, a chamar, e Pedro, ele é interessante também essa passagem de Dorcas, porque segundo o que está na palavra e o que a gente lê, né? Pedro, ele, quando chegou na casa dela, ele se lembrou daquilo que Jesus fez quando ressuscitou a filha de Jairo. Ele se inspirou, ele se lembrou daquilo que Jesus tinha feito. Então, ele foi até lá, ele foi até a casa, né, dessa pessoa, da Dorcas, e ele chamou ela de Tabita, levanta-se. E ela foi ressuscitada. E a partir daquele momento, ela já era uma pessoa muito dedicada às coisas do Senhor. Ela era costureira, ela fazia roupas e ela ajudava muitos pobres. Ela era uma pessoa dedicada assim à obra mesmo, ao cuidado do seu irmão. Ela era uma pessoa que atendia aos mandamentos de Jesus. Amar ao Senhor acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. E Dorcas, ela era esse exemplo. E ela foi, então, ressuscitada. Está lá em Atos 9, a partir do versículo 36. E por esse trabalho e por toda a forma como ela foi ali trabalhando, né, junto ali aos discípulos que estavam se organizando o evangelho ali, crescendo o evangelho, ela recebeu, então, foi chamada, né, de discípula. Foi a única mulher ali na Bíblia a ser chamada de discípula. Então, vejam, é como você disse, muitas vezes nós pensamos que aquilo que nós estamos fazendo, que aquilo que nós estamos... cada dia, olha, estou orando por uma pessoa, estou conversando, só aconselhando alguém, a gente acha que aquilo não faz nenhuma diferença. Mas no reino de Deus é preciosíssimo isso. Quando você ajuda alguém, quando você dá sua vida, né, por alguém, isso é muito precioso. E assim, o que está escrito sobre ela na Bíblia, é só isso mesmo que nós encontramos. Não existe mais informações sobre Dorcas, mas eu acho que é o essencial que nós temos, né? Que ela era uma pessoa notável, as pessoas a amavam, ela era uma pessoa aquela comunidade onde ela estava ali em Jope, via nela Deus, e a procuravam todas as vezes que precisavam, todas as vezes que ela era solicitada, ela estava pronta. Então, ela era fiel a Jesus, fiel aos seus mandamentos, e foi, assim, uma pessoa tremendamente usada pelo Senhor. Segundo o que conta, né, lá em Atos 8, ela foi convertida pelo evangelista Felipe. Então, uma mulher notável. E, né, pouco sabendo sobre ela, mas eu acho que a gente, como mulher, nós precisamos nos pautar, né, por essas mulheres na Bíblia. Eu tenho um livro, não sei, esse livro já é antigo, vou mostrar aqui, ver se vocês conseguem ver. Dá para ver? Dá para ver, só não dá para ver o nome, pastora. Fala o nome É para porque é nós. bem clarinha, né? O livro se chama Elas, 52 mulheres da Bíblia que marcaram a história de Deus. Olha, Eu não sei se ainda tem, né? que interessante o nome, né? 52 mulheres que 50 marcaram. que marcaram a história do povo de Deus.
chama Elas, né, o livro. E ela, quem escreveu é Anne Spagler e Jean Siswerda. E ela é bastante interessante, ela tem vários textos bíblicos e conta a história das mulheres da Bíblia. Então, é bem interessante. E aí a gente vê que não são poucas, né? 52 mulheres que fizeram a diferença desde o Velho Testamento até as cartas de Paulo. Paulo fala muitas vezes, né, de algumas dessas mulheres. Dorcas, ela nos ensina muito sobre o amor de Deus. A sua morte e o seu retorno apontam diretamente para o Senhor, trazendo alegria, mostrando a obra divina, né? Ela foi um milagre. Então, muitas pessoas se chegaram a Deus a partir da sua volta, né, de ser ressuscitada. Aprendemos também que ela era uma influencer no seu tempo. Ela influenciava as pessoas pregando a palavra, levando Jesus dia a dia. Então, ela era um exemplo de mulher na sua época. E ajudava a atender as necessidades mais prementes, né, da sua comunidade. Então, com alimentos, com roupas, fazia trabalho social. Então, ela realmente era uma mulher assim que agradava o coração de Deus, nós podemos dizer, né? Foi obediente ao seu chamado desde o início, nunca deixou, né, de servir ao Senhor e de estar ali vivendo o Evangelho. Então, ela não só pregava, mas ela vivia, né? Ela dava exemplo de vida, assim como muitas outras mulheres, como Lídia, né, que vocês já falaram, que era aquela empresária, né, Pastora, ali. deixa eu fazer um comentário assim. Eu acho interessante, uma das coisas que eu fico mais impactada quando a gente fala de Dorcas é que ela era uma mulher de relacionamento. Isso, Não é? É porque, olha, quanta gente morreu no mesmo período que ela? exatamente, E a gente não vê nenhuma outra história na Bíblia falando que alguém pediu para ressuscitar aquela mulher. exatamente. Alguém Mas que ela vale era a pena tão ser amada, ressuscitado, né? não é? Isso. Ela era tão amada, ela fazia tanta diferença na comunidade que as pessoas se desesperaram quando ela faleceu e buscaram o que fazer para para que ela ressuscitasse. E veja como é interessante, quando ela ressuscitou, isso fortaleceu muito mais as pessoas, a É fé das verdade. pessoas, né? Foram muito mais fortalecidas, porque já era uma pessoa, uma influenciadora. Ela já levava a palavra, ela tinha uma vida, né, de amor ao próximo e de amor a Deus. E aí, quando ela faleceu, e aí Pedro veio e orou por ela, edificou a fé de Pedro, Da né, igreja, edificou né? da igreja. As pessoas viram que realmente elas poderiam confiar, elas poderiam realmente ouvir aquela mulher, elas poderiam crer naquele Deus que fez tudo isso na vida dessa pessoa. Então, isso chama muito a atenção, né, dessa mulher que foi exemplo realmente na sua época. E a gente tem que lembrar que era um tempo de perseguição à igreja, né, de Cristo. Muitos eram lançados lá à cova dos leões. Muitos, assim, a perseguição era muito forte. Mas ela fortaleceu muito o evangelho na igreja de Atos, na igreja daquele momento que estavam se formando a igreja, nessa igreja primitiva, dando exemplos do que realmente, né, devemos ser como cristãs, como mulheres, para que o amor de Cristo seja revelado entre as pessoas.
Então, um exemplo maravilhoso de vida, Eu fico pensando, né? né, pastora? Se a gente for aqui em São Paulo, né, no cemitério que tem aqui, o maior, né, a gente vai ver lá muitos velórios, né? Vários velórios durante um dia. Mas eu acho interessante que ela era uma pessoa de relacionamento e tão querida que a igreja não se conformou com aquela perda. E a igreja manda recado para Pedro, né? E Pedro vai até eles e eles mostram para elas, as mulheres mostram para o Pedro, né, as obras da Dorcas, né? E falam: olha, olha aqui quanto que ela socorria, quanto que ela ajudava. E eu, às vezes eu fico pensando, né? A gente vai nos velórios e fala: ai, Senhor, essa pessoa foi uma bênção, né? Às vezes não fala, mas pensa, né, de amigos, irmãos em Cristo, pense, nossa, que falta que essa pessoa vai me fazer. Mas chegar nesse ponto de ter essa ousadia de falar, ore por ela, ore para que ela volte, né? Às vezes a gente pensa, ai, em alguns casos, né, foi tarde. É Não verdade, é? demorou. Demorou. Mas aí, mas não era o caso dela, porque as pessoas gostavam dela, ela era uma pessoa que fazia diferença no seu tempo, na sua sociedade, na igreja, né? Ao ponto deles crerem que Deus podia ressuscitar ela, porque valia a pena ela ser ressuscitada. Exatamente, ela voltar, exatamente. Valia a Então, isso é pena. muito importante, né? Então, veja como é interessante a gente pensar como nós estamos levando a nossa vida. Será que se hoje, né, o Senhor nos chamasse, haveria alguém que falasse, não, ela precisa voltar, ela precisa continuar, ainda não se encerrou. E a gente sabe que o controle da vida e da morte está na mão do Senhor, não é? Mas eu acho que muitas vezes o Senhor, ele faz essas coisas para nos provar na nossa ousadia. Será que você tem a ousadia de ir lá e orar por essa pessoa para que ela retorne? Será que você pode dizer, né, para Deus, olha, essa pessoa é importante, é necessário que ela fique mais um tempo? Então, Muito ousado da parte da é, igreja, né? é, Eu fico imaginando, assim, pelo texto, né, pastora, a gente entende que não foi só uma pessoa que desejou isso. não, não, Várias pessoas mostravam para Pedro as obras que ela fazia. Então, você vê que é uma ação do Espírito Santo no coração da igreja para desejar e crer naquilo. Manda recado para o apóstolo, ele vem. Ele também não correu da responsabilidade. exatamente, não ficou com medo. Eu já vi um testemunho de um pastor há um tempo atrás, era até meu pastor por um tempo, e ele morava num condomínio e um rapaz, um menino, né, 17 anos, o menino tinha. E o menino resolveu dar uma volta de moto, pediu uma moto lá para um conhecido, e o conhecido falou para ele assim: olha, você dá uma volta, mas você não saia do condomínio. Você ande com a moto aqui dentro, não vá para a estrada. E o menino obedeceu? Não, saiu e foi para a estrada. E sofreu um acidente e faleceu, morreu o menino. E aí no velório, né? E esse pastor estava lá no velório e ele falou assim que ele sentia assim no coração de orar para que o menino ressuscitasse, né? E aí o medo. E como chegar, né? Então ele ficou naquela luta com o Senhor, né? E eu oro, não oro, oro, não oro, né? Será e tal, e sabe, foi passando o tempo. E ele ali questionando Deus e perguntando se Deus faria ou não, e Deus esperando. E aí foi quando ele pensou, né? Ele saiu, acho que para atender o telefone, quando ele voltou, já estavam fechando o caixão. Meu E o Deus, menino que agonia. saiu o enterro, e ele não orou. E aí depois ele orava e perguntava para o Senhor, Senhor, se eu tivesse orado, ele ressuscitaria? Aí o Senhor falava para ele assim: eu vou te dar a dúvida. Ui, Eu vou te
que dá como resposta a dúvida. Você É a não fé, né? ousou, né? Você não ousou, então não vou te responder. Ai, que difícil, pastora. Eu lembro de Fique uma na situação que eu dúvida. vivi, uma perda, foi uma perda. E era uma pessoa muito amada, muito mesmo, e eu pela misericórdia de Deus, eu estava pronta a orar, né? Mas o Senhor falou comigo que ele não ressuscitaria, que ele estaria levando mesmo, que não era para eu orar para que o Senhor curasse, para que o Senhor ressuscitasse, porque ele estaria levando. Porque assim, eu acredito que no caso deles aqui, no caso de Dorcas, era o amor que eles tinham por ela, a comprovação das obras de que ela era uma mulher que fazia diferença, né, pastora? Porque às vezes, olha, todos esses meus pensamentos estão vindo agora, porque não pensei nada disso antes, mas às vezes a gente pensa na perspectiva da ousadia e de ser usado por Deus ali naquele momento, né? Só que Exato. no caso deles, eu acredito que havia um amor por essa mulher, que foi trabalhado, cultivado pelas ações dela, pelo seu proceder, pela diferença que ela fazia. E é interessante que eles mesmos não oram para que ela ressuscitar, para que ela ressuscite, eles chamam Pedro, não é? Porque se você É tem fé, faz interessante você. isso, né? Porque você sabe que muitas vezes, né, como a gente ministra assim muitas pessoas, eu sempre falo, né, para as pessoas, falo, olha, você é tão filha quanto eu, o Senhor te ouve tanto quanto eu, né, quanto a mim ele ouve. Então, então por que não? Sabe, você tem o caminho livre, Jesus já abriu o caminho. O véu se rasgou, você tem acesso ao Pai. E muitas vezes, né, assim, quase que diariamente eu recebo, pastora, ore por isso. Pastor, olha, eu estou passando por isso, ore. Não, tudo bem, né? Eu entendo assim, muitas vezes, como não como você orar e fazer a diferença, mas como que você fortalecer, você ajudar em oração. Isso é uma coisa, né? Você fala para mim, pastora, me ajuda aqui a orar por isso, né? Me ajuda aqui, né? Agora, infelizmente, muitas vezes as pessoas elas criam de uma forma que as pessoas ficam dependentes, né? Ficam dependentes dela para que, como você colocou agora, elas não tiveram a ousadia de orar, elas foram buscar Pedro, como, né? Eu entendo também que são os planos de Deus, porque Deus sempre trabalhou na questão de Pedro, né? Aquele Pedro tão, né, altos e baixos, e de repente Deus permitiu que acontecesse isso para fortalecê-lo mais. Talvez fosse a necessidade mais de Pedro do que de Dorcas e das pessoas. E como uma E referência, né, pastora? Eu creio também isso, como uma referência de autoridade que ele tinha isso, naquele isso, momento, porque estava tudo sendo estabelecido, né? A igreja estava isso, em exato. formação, estava sendo estabelecido, né? Mas assim, eles poderiam ter orado, né? Sim, sim, sim. Mas aí a gente vê também os caminhos que Deus usa, né, para que aí você veja, todos ganharam. E eu creio que a fé de Pedro foi multiplicada, não é? Quando ele orou, ele colocou em prática aquilo que ele aprendeu e a coisa aconteceu. Então, ela foi ressuscitada, a comunidade ficou feliz e Pedro teve a sua fé fortalecida. Então, os caminhos de Deus, muitas vezes, por isso que lá em Isaías 55 fala, né? Os meus caminhos não são os seus caminhos. Os meus caminhos são mais altos que os seus. Então, você fala, nossa, mas era tão prático, né? As pessoas que estavam ali orariam e ela ressuscitaria. Não, fez todo esse percurso, né, para trazer Pedro para orar por ela. É, Então, é. veja, né, como que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Então, muitas vezes a gente pensa de forma prática, mas Deus tem as suas formas, né,
de trabalhar. Então, isso é muito interessante. E eu Isso penso mostra assim, realmente o grande amor de Deus. que essa questão dela ser uma pessoa de relacionamento, de ser uma pessoa tão querida, fez toda a diferença nesse momento, não é? Às vezes eu penso isso, pastora. Falo assim, meu Deus, se eu fosse a Dorcas, será que a Rita hoje, né? Será que alguém ia querer que eu ressuscitasse? Ou as pessoas iam É, falar, ufa, que alívio que que ela bom. já foi. Glória a Eu acho, Deus. eu acho que a gente precisa também ver esse lado e entender essa importância. Eu não estou dizendo você ficar atrás de aceitação, mas você se permitir que o Espírito Santo trabalhe dentro da gente para que a gente também seja agradável com os outros, para que a gente seja pessoas que façam a diferença onde a gente está inserido, né, pastor? Isso, Porque exatamente. coisas que são tão difíceis nos relacionamentos, né? E as pessoas às vezes nem querem estar com a gente. É Não é o verdade, caso da verdade. Dorcas. E a gente, eu acho que a gente precisa vigiar, né? A palavra de Deus diz que a gente tem que vigiar. Porque muitas vezes é isso mesmo, o nosso dia a dia, a nossa forma, né, às vezes, de viver, de levar a vida, faz com que a gente realmente seja uma pessoa azeda, muitas vezes, né? A gente tem o nosso temperamento, mas que pode ser transformado pelo Senhor. Mas tem pessoas que muitas vezes, assim, você fica, meu Deus, como que a gente consegue, né, tá vivendo com essa pessoa? E uma coisa, assim, que sempre, acho que, né, infelizmente hoje a gente está perdendo muito isso, porque os nossos pais, eles transmitiam valores para nós, né? Valores de respeito, valores de você se colocar no lugar do outro, valores que são fundamentais para a nossa vida, para vivermos. E hoje a gente vê numa sociedade, uma juventude que, assim, é o que eu quero, é o que vai me satisfazer. Não olho para o outro como também uma pessoa detentora de direitos e deveres também e de respeito. Então, se não é como eu quero, não serve, não é? Nós temos perdido muito com Sim. isso, né? Esses dias atrás foi bem interessante. Eu estava numa igreja, né? Estava comemorando o aniversário da igreja. E aí sempre tem, né, vários convidados, vários pastores, vários apóstolos e tal, e nós estávamos participando lá do culto. E quando terminou, um jovem, ele era do louvor, ele estava de terno, estava todo mundo assim bem à vontade, né, mas ele não, ele estava de terno, de gravata tal. E aí ele chegou, eu estava conversando com minha irmã, e aí meu marido me chamou, falou, olha, vem aqui que nós vamos orar por esse jovem. Falei, ah, tá bom, olha aí que eu vou concordando aqui, né? Falei para ele. Aí ele começou a orar, e o Senhor falava muito forte ao meu coração. Fale para ele usar a mesma roupa que ele usa na igreja, para ele usar em casa. Olha que interessante, sabe? Então, você vai na igreja, você põe aquela roupa e em casa. Mas ele não estava falando da roupa. Ele estava falando para ele ser a mesma pessoa que ele é na igreja, ele deveria ser em casa. Sim. Sabe? Ele se destacava ali no meio das pessoas por estar de terno, bem vestido e tal. E o Senhor falava assim, olha, fala para ele ser assim também lá na casa dele. Nossa. Eu falei, Deus. Que forte. Ai, Senhor, acho que não vai ser uma vez. Falei, Senhor, o Senhor só me dá essas coisas, né? Isso que eu devo falar para as pessoas. Mas era muito forte o que o Senhor falava. E de uma forma assim, sabe? E quando eu falei para ele, ele realmente concordou. Ele falou, é verdade, irmão, verdade. Que bom que ele concordou.
entendeu, né, pastor? Sabe? Ele entendeu, ele falou assim, olha, obrigado, pastor, é verdade. Sabe, eu falei, olha, não adianta você ser uma bênção aqui, mas na sua casa não ser essa bênção. O primeiro lugar que você deve ser bênção é dentro da sua casa. E aí ele dava aquela risada, sabe, assim, como que eles me pegaram, me descobriram. Jesus falou tudo. E ele estava aqui tão quietinho, né, tão, né? Na minha Mas eu roupinha. creio que Deus é. Por que que eu fui por essa roupa? Acho que ele pensou, né? Mas eu creio assim que Deus ele realmente se preocupa com a família e se preocupa com as mulheres. Então, ele, tanto que ele diz, né, irmã? Olha, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Gente, Cristo deu a vida, né? Então, olha a importância que nós temos. O grande problema é que as pessoas não leem a Bíblia, não, É, eu não fico conhecem quem são. pensando, né? Aquela viúva que o azeite foi multiplicado, né? E que o profeta fala para ela, a senhora vai lá, pega vasilhas. Se ela não é uma pessoa de relacionamento, se ela não é uma pessoa agradável, ela não conseguia vasilha emprestada. Não, de jeito nenhum. Então, nós precisamos nos preocupar com isso, não ser essas pessoas amargas. Isso tem muito a ver com mulher mesmo, né, pastor? Eu acho que é por causa dos Exatamente, hormônios também, das exatamente. várias fases que a gente passa. Mas tudo isso não pode ter o domínio da nossa vida. A gente Sim, é Senhor, né? A gente precisa permitir que o Espírito Santo trate com a gente, né? Nos restaure, nos cure, tanto no físico quanto no emocional, não, no psicológico, né, pastora? exatamente. Porque eles falam, a mulher Eu é falo como a assim, lua, né? Cada dia é uma lua, né? Tem as suas estações, exatamente. mas, Eu falo que eu sou de uma época que não existia TPM, puxa, sabe? pastora, que bom! Nós passávamos por isso, lógico, né? Porque não mudou. A- a- da mesma forma que nós fomos formadas, as mulheres de hoje também são. Sim, Só que nós passávamos, a TPM era para nós. Por isso que eu falo assim, que são coisas que o Senhor, valores, né, que foram se perdendo. De repente, eu tô em TPM, então eu agrido todo mundo, eu não faço aquilo que eu tenho que fazer, eu fico brava, azeda com todo mundo tem que me respeitar porque eu estou em TPM. E na minha época, não. Nós sofríamos, passávamos por aquilo e as pessoas nem sabiam que você estava de TPM, verdade. sabe? Eu tinha amigas que desmaiavam de tanta cólica, de tanta dor que elas sentiam. Mas Misericórdia. ninguém sabia, sabe? Às vezes, quando eu desmaiava, chegava a esse ponto, aí sim. Mas, né, eu falo assim, olha, naquela época não existia TPM. Nós passávamos por tudo isso. Passávamos por essa mudança, né, por esses altos e baixos de hormônios, mas sem ninguém saber, sem, sabe, prejudicar ninguém, sem ninguém ter que, não, coitada, ela está em TPM, então vamos. Não, sabe? Então, tem coisas, eu acho que depende muito da sua criação e dos valores que foram colocados em você, como essas mulheres. Eu tenho certeza que muito mais coisas elas passaram que nós já não suportamos mais, não é? Verdade. Imagina você ter um filho sozinha muitas vezes, não é? E nessa época era assim, o que você teria, talvez, para ter um filho é uma parteira, uma outra mulher que vinha para te ajudar. É. Então, eu nasci em casa, então, Nossa, pastora. eu sou novinha, né? Sou jovem há mais tempo. Eu nasci em casa, nasci com a parteira.
Então, aí você vê, a mulher, ela passava por isso, e muitas vezes, 2 dias depois, 3 dias depois, ela já estava lá, fazendo o que tinha que fazer, cuidando dessa nova criatura, né, que estava nos braços dela, e fazendo as coisas que tinha que fazer, né, tirando água do É, poço, eu também lembro não é? da água do poço, viu, pastora? Eu também sou pequenininha. Eu não ia lá tirar porque era realmente pequenininha, mas eu É, lembro eu também não da cheguei minha a tirar avó, água do poço, da minha mas mãe. eu via muito a minha mãe, né, minha mãe assim, tirando água do poço para, né, fazendo aquele sacrifício. E a minha mãe era bem magra, né? Falou assim, ó, tá vendo? Hoje em dia tá tudo tão fácil que é muito fácil da gente engordar, né? É, porque o trabalho era pesado, né, Era pastora? Você pesado, percebeu que sempre foi pesado. pesado para a mulher, né? Sempre foi É, tem uma pesado. irmã colocando aqui que ela também nasceu em casa. É, vocês 7 irmãos. Eu também, só meu último irmão que nasceu no hospital, mas o resto todos nasceram em Olha casa. só. Pastora, você ia falar um pouquinho da Lídia, né? É, eu falei rapidamente, mas você já disse que já falou, né? Você Não, já mas conversou pode ir. sobre Aquilo que Lídia. Deus tratou com você, pode ir. Não, eu achei. Deixa eu pegar aqui. Não, só que ela era uma empreendedora, né? Uma mulher de negócios. Então, muitas vezes a gente pensa assim que naquela época não existia isso, que essas mulheres ficavam só em casa, ficavam só cuidando dos filhos, né, do marido. Mas não, ela era uma empreendedora, ela era uma vendedora. E segundo aqui o que eu li, ela tinha uma fábrica de tingir, né, os tecidos. Ela usava muito púrpura, né? Trabalhava com púrpura. E ela tinha o seu próprio negócio, era dela mesma. Então ela era temente ao Senhor e ela também foi assim muito usada, né, nessa questão de levar a palavra do Senhor, não só de pregando, mas ela era uma pessoa que apoiava. Ela era uma das amigas, das amigas, né, que cuidavam aí de Paulo. Ela hospedava, né, as pessoas em casa, então ela tinha um coração voltado também a cuidar das pessoas e a cuidar daqueles que levavam o evangelho, né? Aquelas pessoas como Paulo, né, como apóstolo, que levava, que pregava, e ela foi essa mulher que apoiou, eu creio que financeiramente e também assim de como ela, né, pudesse para que o evangelho realmente se estabelecesse naquele momento. Então foi uma mulher de Deus, né? Uma mulher que se deixou usar para que o evangelho crescesse. Não ficou lá, né, presa nos seus negócios, no seu trabalho e sem ver aquilo que o Senhor tinha. É interessante, né, pastor? Na praia, travou um pouquinho. Eles foram orar na praia e aí falaram para essas mulheres, né? E a Lídia, ela rapidamente fala: se vocês me acham digna de receber vocês na minha casa. Pensa assim, talvez o marido dela nem tivesse com ela ali, né, pastora? É, E essa mulher levou os apóstolos para casa dela e toda a casa foi salva. Marido, filhos, toda a casa, pai, mãe que talvez estivesse ali. Então, né, e esse preconceito também quanto ao ministério feminino, né, que a pastora começou falando no início, você vê que diante das ações do Espírito Santo, isso aí não existe. é verdade. Não existe. Por quê? O Senhor quis salvar, o Senhor alcançou o coração dela e ela viu que Jesus é bom e eu quero o que é bom para minha casa, para minha família, levou, né, a mensagem para sua E casa. vamos levar para outras pessoas, não só para minha casa, né? Vamos para outras pessoas. Então, Deus tem os seus propósitos. É muito interessante isso que você está falando. Há algum tempo atrás também ouvi o testemunho da Joyce Meyer, aquela pregadora americana. Sim, E ela falou assim que durante um tempo ela ficou muito assim, ela e o esposo, né? Porque as pessoas cobravam muito e falavam assim que quem tinha que pregar era o marido, não ela.
Quem tinha que levar a palavra era o marido, não ela. E o marido, ele sempre foi dos bastidores. Ele sempre apoiou o ministério dela, né? Assim, praticamente, pelo que eu vi, o ministério todo está na mão dele. E ela só ministra a palavra, né? E aí as pessoas começaram a cobrar isso, que ele deveria levar a palavra, não ela. Ele que deveria ser o pregador. E ela falou que aquilo foi tão forte que realmente eles tentaram mudar as coisas. E não deu certo. E Deus falou: não, não é ele, é você. Você que tem que ir. Ele tem a parte dele para fazer. Mas eu quero usar você. Então, a gente vê que muitas vezes, né, as leis humanas querem se sobrepor àquilo que o Senhor tem. E eu, né, outro dia estava vendo um debate aí nas redes sociais, se as mulheres poderiam ser pastoras, porque não tem pastoras na Bíblia. E se nós formos ler lá Atos, a gente vai ver que existiam sim, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, se realmente as mulheres entregassem seus ministérios pastorais, quantas igrejas permaneceriam em pé? Não estou querendo desmerecer os homens, não é isso. Não, de maneira alguma. Não tirar o valor dos homens, porque eles são valorosos. E muitos homens, como esse marido da Joyce Meyer, ele carregava ele carrega, né, deve ser ainda até hoje, o ministério. A única coisa é ela que ministrava a palavra. Então, eu acho que todos nós, acho não, tenho certeza, Deus ele tem um destino profético para todos nós. Não é? Tanto para os homens, como diz lá no início, quando a gente leu aquele versículo de Paulo, que ele fala que não há nem grego, nem escravo, nem livre, todos somos um em Cristo. Então, o que importa é levarmos a mensagem, né? O evangelho, não é se somos homens ou mulheres, mas levarmos a mensagem, aquilo que o Senhor nos entregou para fazer. Não é verdade? É estar sensível, né, pastora? Entender o que Deus está fazendo, sem distinção de sexo, entender Isso. o Espírito Santo que está conduzindo, se é dessa maneira. Exatamente. Qual é o propósito do Senhor para aquilo? Né? Meu marido sempre fala assim, se é de Deus, prospera. Né? Se foi Deus que colocou, prospera. E nós temos visto isso, né? Dia a dia. Aquilo que o Senhor colocou, aquilo que é o Senhor, aquilo prospera. Então, não importa se somos homens, mulheres, né? Crianças, Gregos, Oi? crianças, sem preconceitos, né, pastora? Então, eu acho que essa palavra, né, esse versículo de Paulo, tem muito a ver conosco hoje. Gálatas 3, Né? né, do 26 ao 29. E para o Senhor, somos todos um nele, se estivermos revestidos de Cristo. É essa a importância. Essa é a chave. Né? Se estivermos revestidos nele, se formos batizados, esse batismo, o que é? Estarmos dentro dele. Se estamos revestidos de Cristo, não importa que sejamos, né? Importa que o evangelho cresça, que as boas novas percorram, que vão avante. Não é verdade? Amém. Amém. É isso aí, pastora. Obrigada, né, por estar aqui comigo nessa manhã, por nós estarmos abordando esse assunto. Uma Obrigada pela bênção. atenção que você Obrigada, foi uma honra estar aqui com vocês, honra a mim. conversando um pouco sobre as coisas do Senhor, né? Nosso amado. É assim, muito importante seu trabalho. Tenho certeza que muitas pessoas são edificadas, muitas vezes não só na hora que está acontecendo, mas depois já aconteceu isso comigo, de ouvir, né? Depois de estar participando, ouvindo aquilo que foi falado. E nunca é demais falarmos do amor de Cristo.
Verdade. levarmos o amor, as boas novas de Cristo. Glória a Trazer, Deus pela né, vida de vocês. Oi? trazer luz, né, da É, palavra, isso. né? Nós somos igreja, nós somos corpo, cada um vê, enxerga, né? Um aspecto que o outro não enxergou, né? E a gente vai se Isso. completando, né? Vai se completando, né? A sabedoria, eu entendo assim, essa é a sabedoria, né, do Senhor. Uma coisa vai, sabe, aquilo que você entendeu com aquilo que eu vi, isso se somam e vai saindo, vai crescendo a sabedoria em nós, né? E assim que o Senhor, porque o Senhor, ele não dá tudo para uma pessoa só, Verdade. mas ele vai trabalhando para que nós estejamos em conjunto, para que nós estejamos de mãos dadas para que as coisas aconteçam, não é verdade? Verdade. É isso aí, pastora. Eu quero ainda que você ore por nós, mas eu vou só dar uns recadinhos, né? E Amém. gostaria que a pastora orasse por nós, né? Sexta-feira eu estarei aqui, vou estar dando continuidade ao capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, né? Eu comecei desde o capítulo 1, ano passado, acho que ano passado eu fiz todo o Mateus, né? O Evangelho de Mateus, e esse ano eu estou aí abordando Atos dos Apóstolos. Então, sexta-feira eu vou estar aqui às 9 horas da manhã. Você, por favor, não esqueça de curtir o vídeo, né? Se gostou, compartilha, manda para outras pessoas. Também tem o meu canal lá no YouTube, chama Chave Mestra, essa live chama Chave Mestra, e é importante que você me siga lá, que você se inscreva, né, lá no meu canal, né, e lá no YouTube às vezes é mais fácil para compartilhar, as pessoas acham mais fácil no YouTube também, então não esquece, tá bom? De entrar lá, de curtir, de compartilhar, e eu vou pedir para a pastora orar por nós e depois nós estaremos encerrando. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu Isso. quero glorificar e exaltar o teu nome, Senhor. Quero, Deus, te agradecer, Senhor, por esse dia, pela vida, por aquilo, Senhor, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor. E nesse dia, Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela vida dessas mulheres valorosas que viveram no passado. Mas nós sabemos que tem muitas hoje espalhadas pelo mundo, Senhor, que também levam a sua palavra, que também distribui o seu amor, ó Pai, a partir da palavra de Deus. Obrigada, Senhor, que as mulheres possam entender quem elas são, possam, Senhor, olhar para a palavra e entender o seu lugar, entender, Senhor, a sua função e entender quanto são as amadas pelo Senhor, para que o seu reino venha nas casas, para que o seu reino se complete em cada lar, Senhor. Abençoa, Senhor, poderosamente a vida das minhas irmãs, de todas aquelas, ó Deus, que te amam, que levam a tua palavra. E, Senhor, aquelas que não te conhecem, Senhor, que elas abram o seu coração para receber a tua mensagem, a tua bondade, o teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, pastora, Amém. Glória a obrigada, Deus. obrigada. Amém. Deus abençoe. Porque eu faço os convites e vocês aceitam, e assim a gente faz essa obra, né, de estar anunciando a palavra. Eu não preciso fazer sozinha, porque Deus tem os irmãos, os amigos, as amigas do Senhor Jesus para me ajudar aí nesse trabalho. Obrigada, pastora, muito obrigada. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Amém. Deus abençoe, gente. Bom dia, paz do Senhor para vocês.